6h33, de volta com o Manhã no Ar. Hoje, segunda-feira, a semana está começando e com ela se renova também a esperança de obter uma realocação no mercado de trabalho, né? E para falar sobre essas ofertas, as ofertas dos Cines hoje, tanto do Cine Amazonas quanto Manaus, nós estamos ao vivo mais uma vez com a Juliana. Ju, conta pra gente quais são as vagas que estão disponíveis para quem já preparou no fim de semana a pasta de documentos e já vai procurar um emprego nessa segunda. Olha, Adriane, você que está em casa, são 35 vagas, unindo aí o Cine Manaus com o Cine Amazonas, então são muitas oportunidades. A gente já vai colocar a arte aí na sua tela, pega o teu telefone para você tirar foto, pega o seu telefone para registrar aí todas as oportunidades que já estão aparecendo aí no seu vídeo. A gente começa falando sobre o Cine Amazonas. Tem uma vaga de coordenador de produção trainee, 2 vagas de ajudante de eletricista, 2 vagas de encanador, 1 vaga de pedreiro, 1 vaga de técnico em nutrição, 1 vaga de pizzaiolo, 2 vagas de garçom, 1 vaga de eletricista, 1 vaga de mecânico de refrigeração, 1 vaga de contador, 2 vagas para eletricista de automóveis, 2 vagas de auxiliar administrativo, e essa aqui a gente já começa falando das vagas dos PCDs, viu? São 2 vagas de auxiliar administrativo, 4 vagas de auxiliar de farmácia também. Essas são PCDs, como você está vendo aí no seu vídeo. 1 vaga de operador de empilhadeira, 1 vaga de ajudante geral e 1 vaga de auxiliar administrativo. Essas vagas aí todas são do Cine Manaus. E pega logo aí também a caneta, o papel, para você anotar o endereço, porque o Cine Manaus, ele já vai estar disponível para o público agora, a partir das 8 horas da manhã e vai até às 17 horas. E você tem que ir munido de todos os seus documentos oficiais, como RG, CPF, PIS, tem também comprovante de escolaridade, tudo isso. E ele fica localizado na sede da CETRAB, localizado ali na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista. Outras vagas do Cine Manaus você também pode conferir na sede do órgão, que fica localizado na Avenida Camapuã, na Cidade Nova. E você também tem que levar todos os seus documentos oficiais, como RG, CPF, PIS. Os homens devem levar o certificado de reservista, e o Cine Manaus fica aberto a partir das 8 horas da manhã. São essas as vagas, boa sorte para vocês. Eu volto com você, Adriane. Obrigada, Juliana, pelas informações. Para você aí de casa, boa sorte aí, mas não esquece de levar todos os documentos necessários para você conseguir essa vaga, né? Muita gente fica de fora porque vai até o Cine, mas quando chega lá não tem essa documentação necessária. Aí até providenciar tudo, alguém já ocupou essa vaga. Então, antes de ir, verifique todas essas informações, sua carteira, o PIS, todos os documentos originais e com cópia também. E se você tiver uma carta de recomendação do seu antigo emprego, já vale bastante também, ajuda nesse momento. E é importante também atualizar o seu endereço e o número de telefone, porque às vezes até tem uma vaga que se encaixa no seu perfil, mas de repente você mudou o número de telefone ou mudou de bairro, porque alguns empregadores, na verdade, eles escolhem um funcionário pelo bairro em que ele mora, para ser mais perto, para chegar mais rápido. Então é importante que essas informações estejam todas atualizadas por lá. E chegou a hora da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar ao vivo com a Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você e para os ouvintes da 93. Oi, Adriane, muito bom dia para você, para quem está ligado na TV A Crítica, e boa semana para todo mundo já de cara. Semana começando, a gente acabou de falar aqui ao vivo sobre as vagas disponíveis nos cines para hoje. Agora tem um setor de trabalho, que são as empregadas domésticas, que agora foi divulgado um dado recente que mostra que os trabalhadores domésticos tiveram aí, o número de contratos formais foi reduzido aqui no Brasil. A que se deve isso? Porque tem menos gente trabalhando de forma formal, ou seja, com carteira assinada. Adriane, porque essa reforma, né, essa mudança na lei, na contratação, na forma de contratar empregadas domésticas, trouxe algumas exigências para o empregador. Há uma reportagem, inclusive, sobre isso no jornal A Crítica de hoje, e eu tenho aqui algumas dessas exigências.
que já eram cobradas em outras profissões, como o FGTS, as 8 horas de trabalho com o intervalo somando 44 horas semanais. Se exceder esse valor, teria esse tempo, a exigência do pagamento de hora extra, o 13º salário, enfim, todas essas obrigações. Com o contexto da crise econômica, o que as autoridades apontam também como um dos motivos para esta redução, então há a segunda opção, que é o trabalho como diarista. E mais, Adriane, existe a possibilidade de esse trabalho como diarista ser formalizado, mas de uma outra forma, por meio da MEI, né, do microempreendedor individual, que é um CNPJ que qualquer pessoa pode tirar e ser contratado como pessoa jurídica, ou ainda enviar o currículo, ou fazer parte de um grupo, associação ou alguma empresa que possa oferecer esses serviços, e aí que muitas pessoas estão decidindo fazer esse tipo de contratação. Ao invés de ter uma empregada doméstica que fique em casa e que tenha carteira assinada, contrata uma empresa ou contrata diaristas e paga essas diaristas. É uma alternativa que tem chamado a atenção de muitas pessoas, Adriane, porque algumas diaristas conseguem fazer o salário de até R$2.000, de acordo com a reportagem da Larissa Cavalcante. Ela traz para a gente essa reportagem no jornal A Crítica, e a gente sabe que um empregado com carteira assinada, um empregado doméstico, para ganhar R$2.000 é complicado, porque tem o desconto do INSS, tem uns 8% do FGTS, tem mais desconto daqui, dali, e fica pesado para o empregador. Hoje, então, empregado doméstico com carteira assinada só pagando. E há um outro detalhe, Adriane, que esse movimento, sobretudo que os estados de Roraima e do Amazonas, eu imagino que você tenha acompanhado, né? Você tem acompanhado, obviamente, esse processo de migração aí, está trazendo muitas pessoas para esses estados, para o estado do Amazonas, pessoas com alto nível de qualificação e que acabam indo trabalhar como empregados domésticos ou como diaristas para poder ter a própria sobrevivência, Adriane. E essa questão aí foi uma tentativa de tentar garantir os direitos desses profissionais que já trabalhavam nas casas de família, principalmente, e que não tinham direito a férias, não tinham direito a FGTS, não tinha nada que assegurasse de forma efetiva todos esses benefícios. Em contrapartida, houve um efeito reverso. Em vez de muitas famílias que já tinham pessoas trabalhando ali há alguns anos, tiveram que dispensar esses profissionais porque eles já não teriam como arcar o custo. Para ter ideia, um funcionário que ganha, em tese, um salário mínimo, para o empregador, ele custa quase 2 salários mínimos, né? Você paga o dobro, levando em consideração todos os encargos. E aí isso é um direito do trabalhador, mas ao mesmo tempo, quem trabalha, um empregado que emprega outra pessoa, tem dificuldade geralmente de ter R$2.000, né, de renda para contratar uma outra pessoa, ainda que precise de alguém para dar um auxílio dentro de casa. Então houve meio que um fluxo migratório, tanto da procura quanto também da oferta de trabalho. Muita gente escolhe diaristas. Inclusive, eu conheço diversas pessoas que têm diaristas todos os dias, como se fossem empregados domésticos, mas muda. E ali você não cria o vínculo empregatício, né? Porque a partir de 3 dias trabalhando na semana, já criou-se esse vínculo empregatício e aí você precisa arcar com todas as despesas aí de que a lei determina, né? Que esses profissionais têm de receber. Então, muita gente acabou sendo contratado também em 2015, quando foi aprovado, né? Cerca aumentou em torno de 300 mil cargos de carteira assinada, lá na época da aprovação até o final, lá já para dezembro de 2015, e depois muitas dessas pessoas acabaram sendo demitidas, né? Porque tem toda uma carga em cima. E aqui no Brasil as cargas são muito altas, né? As cargas de todos os impostos, inclusive os impostos trabalhistas. E aí tem sido uma alternativa o trabalho de diaristas, inclusive algumas empresas hoje já oferecem esse serviço, né? Exatamente. Agora, me chamou a atenção que você falou ainda há pouco do MEI, é que muitas diaristas não conhecem ainda como funciona esse cadastro no Sebrae, de conseguir se legalizar e você mesmo pagar os seus benefícios, tem vários direitos
que o MEI garante, né, Manuel? É uma alternativa, Adriane, porque como funciona a MEI? Você passa a ter a sua própria empresa, você é dono da sua própria empresa. E os encargos custam algo em torno de R$50, um pouco mais, se eu não estiver enganado. Mas... Entre 42 a 56. Exatamente, Adriane. E existem algumas seguranças. Você contribui com o INSS, que eu penso que é a preocupação de todo trabalhador, ter os seus direitos assegurados. Obviamente que você não vai ser contratado como um funcionário, né? Você é dono do seu negócio, então isso de férias, hora extras, vai depender do contrato firmado com o empregador. Mas existe a segurança jurídica para ambos os lados. Quem está contratando o serviço, está contratando uma empresa, está contratando a pessoa na condição de empresa para realizar tal atividade, quem está sendo contratado também lá na hora de contratar, na hora de fazer o contrato, sabe exatamente que obrigações deve ter e fazer o seu planejamento com base nisso. O fato é que fica legalizado, a relação fica legalizada e o trabalhador não depende de um terceiro, não precisa ser funcionário de uma empresa que vai terceirizar o seu serviço. Não, ele é o dono da sua própria empresa e as informações estão disponíveis no Sebrae para quem tiver interesse em procurar, para quem tiver interesse em pesquisar e se legalizar e se organizar. Houve também, Adriane, um efeito colateral dessa prática, né, que é a redução do número de ações na justiça, né, uma redução aqui no Amazonas de cerca de 40% nas ações trabalhistas, voltado especificamente para o trabalho doméstico. Então, teve esse efeito aí também, enfim. Mas, como você falou, a MEI é algo realmente interessante, é algo que os trabalhadores e trabalhadoras desta área, sobretudo as trabalhadoras, deveriam observar e pesquisar um pouquinho. Os telespectadores e ouvintes, quem quiser trabalhar de forma informal, manicure, diarista, qualquer coisa do tipo, quer se legalizar, é só ir lá no site do Sebrae, você faz um cadastro tudo pela internet e aí você vai começar a pagar essa taxa mensal e vai ter direito a auxílio-doença, a licença-maternidade, todos os outros benefícios que um trabalhador de carteira assinada tem, pagando você mesmo essa taxa. Então, você escolhe quando e onde vai trabalhar. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. E um ótimo dia para você, bom começo de semana para você e para os ouvintes. Muito bom dia, Adriane. Amanhã a gente se vê por aqui, se Deus quiser. Até lá, tchau, tchau. E a Defensoria Pública do Estado vai selecionar estagiários de direito. Quem vai explicar para a gente como vai funcionar essa seleção é o repórter Fred Rocha. Ele já está ao vivo. Olá, Fred, muito bom dia. Conta para a gente aí, para os interessados, como é que eles fazem para se inscrever, hein? Adriane, muito bom dia a você, bom dia a todos. Os interessados precisam ficar atentos porque as inscrições já começam hoje e elas vão até a próxima sexta-feira, dia 17. Os interessados precisam ir até a Defensoria Pública, que fica na rua 24 de maio, no centro aqui da cidade, número 321, das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Essas pessoas precisam levar um documento original com foto e também uma lata de leite em pó, faz parte então dessa inscrição. Esse alimento arrecadado vai ser depois distribuído para as instituições de caridades aqui da capital amazonense. Agora existe o pré-requisito para que essas pessoas possam fazer essa inscrição. Elas precisam estar matriculadas numa faculdade de direito aqui da cidade, privada ou pública, e precisam também estar cursando do 4º ao 8º período. Para quem faz direito de forma anual, vai precisar comprovar que aquele ano que esteja cursando é equivalente do 4º ao 8º ano. Detalhe, isso é para a inscrição. Agora, na data da admissão, uma vez aprovado, já precisa estar a partir do 5º período de direito. O mesmo critério vale para quem faz de forma anual. O direito também vai precisar comprovar isso aí. O valor da bolsa vai ser de R$ 779, mais um auxílio alimentação de pouco mais de R$ 100 e um seguro contra acidentes pessoais. São 10 vagas disponíveis, lembrando que 10% dessas vagas são para pessoas com deficiência. O detalhe é que essa pessoa vai comprovar com laudo a deficiência e essa deficiência ela não vai poder implicar na atividade que será desenvolvida. Isso aí vai ser analisado pela própria Defensoria Pública daqui do Amazonas. No dia 27 de maio vai sair a lista com os inscritos
inscritos nesse processo seletivo. E para o dia 9 de junho é a data que está marcada para esta prova. Serão 50 questões objetivas e uma subjetiva de conhecimentos específicos. Essa prova que vai ser realizada em uma faculdade localizada na zona centro-sul aqui da capital amazonense. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E 2 pessoas que estariam no helicóptero que caiu em Novo Aripuanã continuam desaparecidas. A atualização foi feita pela FAB. Anteriormente, havia dito que os 4 corpos haviam sido encontrados. Em Silves, uma embarcação com 9 pessoas naufragou. 2 continuam desaparecidas. A gente traz ainda um acidente no porto de Tabatinga, que deixou 2 pessoas mortas por intoxicação. A polícia não acredita que foi uma fatalidade. Isso porque eles querem detectar se de fato houve negligência por parte do proprietário, por parte também do comandante da embarcação.